O sol ainda nem tocou o topo das colinas quando Nazaré desperta. Uma fina névoa repousa sobre os vales, como se o ar carregasse os segredos da noite anterior. O frio da madrugada se mistura ao cheiro de terra úmida e oliveiras amassadas. As primeiras luzes alaranjadas começam a pintar o horizonte, revelando pequenas casas de pedra calcária que refletem tons dourados como brasas adormecidas. Um galo canta distante. Logo depois, outro responde. O som ecoa entre casas compactas, construídas lado a lado, formando pequenas ruas estreitas e de chão batido. O silêncio é profundo, quase reverente, como se cada casa guardasse sua vez de voltar à vida. É neste cenário que vemos José, ainda envolto no semi-escuro de seu pequeno lar. Ele acorda devagar, sentindo sob os pés o chão frio, feito de terra socada e pedra. Antes de falar qualquer palavra, ele respira fundo. O aroma suave da madeira trabalhada no dia anterior ainda impregna sua casa, misturado ao cheiro de pão guardado da noite e azeite envelhecido. Do lado do fora, os primeiros passos dos aldeões começam a quebrar a quietude da manhã. Mulheres carregando jarros caminham rumo ao poço. Crianças ainda sonolentas seguem detrás. E entre todos esses movimentos silenciosos, José acende uma pequena chama para iluminar o interior da casa. Com mãos firmes e experientes, amarra o cinturão de couro, coloca sua túnica e ajeita um manto sobre os ombros. O dia vai começar, e com ele, o velho e profundo ritmo da carpintaria ancestral. Quando pensamos em José, o carpinteiro, frequentemente imaginamos um artesão trabalhando com madeiras nobres, rodeado de ferramentas polidas, talvez em uma oficina confortável e organizada. Este é um mito moderno, uma imagem romântica moldada por pinturas renascentistas e filmes contemporâneos. A verdade é que a maior parte dos carpinteiros da Galileia do século I eram na prática tektons, um termo grego que não significa apenas carpinteiro, mas um artesão versátil capaz de trabalhar com madeira, pedra e até metal para pequenas reparações. José, portanto, não era um artesão de luxo, ele era um trabalhador árduo, sobrevivendo entre ferramentas rústicas, materiais escassos e longas jornadas. Sua oficina provavelmente não era separada da casa. Muitas vezes, era apenas uma área frontal sombreada, onde as ferramentas ficavam penduradas e as tábuas se acumulavam. Essa quebra de expectativa é essencial. José não era um homem rico, nem dono de grandes obras. Era um trabalhador comum, vivendo de forma simples, mas com dignidade e habilidade. Seu cotidiano revela mais sobre a vida real na Galileia do que qualquer pintura idealizada. O Nazaré, no século I, era uma aldeia diminuta com provavelmente menos de 500 habitantes. Localizada na Baixa Galileia, estava rodeada de pequenas colinas e extensos campos de cultivo. Não era um centro de comércio, não tinha muralhas e nem importância política significativa. Na verdade, Nazaré era tão pequena e irrelevante que não aparece em registros históricos judeus ou romanos da época, menos algo que combina com a famosa expressão bíblica: pode vir algo bom de Nazaré. A economia local era simples e girava em torno da agricultura. Oliveiras, vinhas, figueiras, grãos e pequenos rebanhos. A maioria das famílias vivia da terra, e quem não tinha terras próprias, exercia ofícios diversos, menos como era o caso dos tektons. A casa típica em Nazaré era feita de pedra local, com telhado de galhos e barro endurecido. O interior normalmente era composto por apenas um cômodo principal e um espaço adicional para armazenamento ou abrigo de animais. Não havia privacidade, não havia mobília elaborada, não havia vidro nas janelas. Do ponto de vista histórico, José viveu durante um período de tensões políticas e pesados tributos romanos. A Galileia estava sob controle do tetrarca Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. O domínio romano influenciava tudo, desde os impostos até as construções nas principais cidades, como Séforis, que ficava a menos de 6 quilômetros de Nazaré. É bastante provável que José, como tekton, tenha trabalhado não só em Nazaré, mas também em Séforis, uma cidade em expansão cheia de demandas por artesãos. Esse era o mundo real, em que José despertava a cada manhã. Agora, vamos acompanhar José, passo a passo, do amanhecer ao anoitecer. Manhã, o início silencioso da rotina, assim que o sol surge por trás das colinas. José começa o dia com uma breve oração, uma recitação simples do Shema Israel, uma prática comum e fundamental para qualquer judeu da época. Maria já se movimenta pela casa,
preparando pão ou esquentando o que restou da noite anterior. O aroma do trigo tostando no fogo enche o ambiente. Pequenos fragmentos de fumaça tratam de escapar pela abertura no teto usada como chaminé. José come pouco, geralmente pão, azeite e talvez algumas azeitonas. Depois, ajeita suas ferramentas, serras rudimentares, de ferro pouco refinado. Se o trabalho for em Nazaré, ele se posiciona na área externa da casa, onde a brisa da manhã ameniza o calor. Se o trabalho for em Séforis ou outra região, ele se junta a outros trabalhadores e segue a pé, caminhando por trilhas estreitas. Durante a manhã, José costuma reparar portas, fabricar ferramentas agrícolas, consertar telhados ou montar pequenas estruturas para casas simples. A Galileia não tinha grandes construções de madeira. Menos por isso, o trabalho incluía muita pedra. O tecton precisava ser adaptável. O som predominante da manhã era o de martelos e serras, intercalado com conversas baixas, risadas eventuais e o barulho dos animais. Tarde, o calor e o esforço físico intenso. Quando o sol se aproxima do auge, o calor torna-se brutal. Poucas sombras cobrem as ruas estreitas, a luz reflete nas pedras claras e ofusca os olhos. José, como muitos outros, pausa o trabalho para descansar um pouco e se hidratar. A tarde é o período mais árduo do dia. Muitas tarefas exigem força física, transportar pedras, escavar alicerces. Ao final da tarde ele limpa as ferramentas, guarda o que pode e se prepara para o caminho de volta. Noite, a casa, a família, a comunidade. Quando o sol se põe atrás das colinas, as sombras se alongam e a temperatura diminui. A aldeia volta a ficar silenciosa, mas agora é um silêncio vivo, marcado pelo movimento das famílias se reunindo em suas casas. José entra em casa cansado, porém sereno. Maria aquece a refeição noturna, talvez com legumes, lentilhas, pão fresco e um pouco de azeite. A família conversa pouco, não porque falte assunto, mas porque o dia exige introspecção. Antes do dormir, há novamente uma oração menos curta, agradecida, reverente. A casa escurece. O silêncio de Nazaré retorna. O dia de José termina onde começou, na quietude que moldou sua vida e sua história. Vários elementos do cotidiano descrito aqui são fundamentados em pesquisas arqueológicas realizadas em Nazaré, Séforis e outras regiões da Galileia. Escavações em Nazaré revelaram casas do século I, compostas por um único cômodo, com cisternas internas e áreas externas usadas como oficinas. Ferramentas encontradas menos como serras, cinzéis, machados e martelos, menos mostram o tipo de equipamento que tectons usavam. Estudos indicam que Nazaré tinha entre 50 e 100 cosas, formando uma comunidade de 300 a 500 pessoas. Esses dados reforçam o realismo das cenas apresentadas. Gostou? Segue o canal para mais vídeos.